Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu venho com a parte 2 sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro. Antes de mais nada, recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Gosta do mundo literário, de pequenas resenhas, de unboxings, de clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Também peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas redes sociais e entrar no meu canal do Telegram. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Eu tinha a impressão que eu finalizaria mais livros nesse final de semana, mas acabou que muitas coisas aconteceram. No sábado nós tivemos o encontro do Clube de Leitura Presencial aqui de Belo Horizonte. Conversamos muito sobre Kindred, da Octavia Butler. Eu fui atrás das minhas anotações e eu vi que eu fiz a leitura de Kindred em 2020, então já fazem 4 anos. Acabou que eu não peguei para fazer uma releitura, mas que história incrível. A discussão foi maravilhosa. Então no sábado fiquei por conta do Clube de Leitura, no domingo fui encontrar grandes amigos e aí acabei não fazendo leitura nenhuma. E não tem problema, como eu sempre digo para vocês, quando eu faço metas de leituras, elas são para me dar um objetivo, não são para me engessar o mês. Não deu para ler, eu fui viver a vida, porque nem só de livros a gente vive. Então não tem problema nenhum por conta disso. No final das contas, eu só finalizei 9 livros. Eu sei que é muita coisa para muitas pessoas, mas como eu tenho tentado fazer produção de conteúdo, acaba que a gente vai ler mais mesmo. E nesse sentido, funcionou super bem, então vou falar de 4 livros hoje. Bom, o primeiro deles é o primeiro livro de uma duologia de fantasia jovem, que é A Guerra dos Furacões, publicado pela Intrínseca. Foi leitura coletiva lá do Fantasticai. Adoramos essa história, porque ela é uma história que vai se construindo muito devagar. Bom, o que acontece? Nesse mundo, nós temos uma guerra. Primeiro vale ressaltar, ela é inspirada no chip de Reylo, né, que seria o Kylo Ren e a Rey de Star Wars. Então o que nós temos aqui? Justamente um embate entre duas forças, nesse caso diametralmente opostas também, quase como se fosse luz e sombras, o lado da luz e o lado da escuridão, da força. Então aqui nós temos um reino que está em guerra há 10 anos. Tudo porque o Imperador da Noite resolveu abrir uma vingança, porque segundo ele, o outro grupo, o grupo opositor, teria assassinado o seu pai. Então ele lança essa guerra. Há 10 anos eles estão combatendo os sardovianos. E o Imperador da Noite, ele tem como seu principal representante o seu filho, que é o Alaric, que é um grande manipulador de sombras. Então aqui nós temos pessoas com habilidades de manipular energias que vêm de um éter-cosmo. No caso do Alaric e do Império da Noite, eles manipulam as sombras e fazem armas, lutam com essa manipulação que eles conseguem fazer. Além disso, eles também têm, para suas batalhas, naves com formato de barcos, embarcações, e eles têm um poderio muito grande. Então, apesar da guerra estar acontecendo há tanto tempo, a cada dia que passa, a vitória deles é iminente. Até que o Alaric vai encontrar um dia no campo de batalha com a Talacin, que é uma guerreira dos Sardovianos. E ele percebe, primeiro ele fica não encantado, porque as coisas demoram muito a acontecer nessa história. Ele vai ficar curioso de ver uma guerreira como a Talacin. E ele percebe que ela é uma tecelã de luz. E os tecelões de luz foram justamente as pessoas acusadas de terem matado, no caso, o avô dele. Mas ele fica curioso, ele vai até chegar a um embate ali, mas os dois vão acabar se separando. Mas ao longo do tempo, eles vão se encontrar novamente no campo de batalha. De novo, ele fica curioso e ele percebe que a Talacin, ela não é exatamente uma grande manipuladora de luz, e fica nessa curiosidade. E a guerra está na iminência de acabar, e os sardovianos, eles fazem uma sugestão para Talacin, que ela vá buscar socorro num outro reino, que é um arquipélago bastante distante, mas nesse arquipélago ele teria uma fenda de luz, e a Talacin, ela poderia chegar nessa fenda, porque todas as fendas de luz foram destruídas no continente. Então se ela for para esse arquipélago, ela pode, é como se ela se recarregasse de fato, ou
fizesse uma primeira carga de luz e ela poderia ficar mais poderosa e tentar aí combater essas forças do Imperador da Noite. Então ela vai para lá, só que o Alaric, ele vai atrás dela. E lá eles vão acabar tendo mais um embate, mas eles descobrem que quando um ataca o outro, a junção das sombras com a luz, ela produz uma energia nova, uma energia diferente. E a partir daí a gente tem toda uma nova conformação na tentativa de utilizar a fusão dessa energia dos dois para evitar um colapso de todo aquele mundo que está iminente também. Ninguém sabia desse possível colapso, e é justamente por isso que os dois vão acabar sendo obrigados a entrar aí numa união política. Então eu demorei muito a entender por que os dois se casariam, mas é nesse sentido, realmente é uma questão política para unir forças, mesmo que eles se detestem, ou que na verdade a Talassin deteste o Alaric e acredita que esse ódio é recíproco. Então é bacana porque eles estão em guerra. É muito complexo a gente, de repente, perceber um casal ali. Eles têm muito claros os objetivos, as diferenças, a impossibilidade dessa união, mesmo com um casamento que vai demorar a chegar, ele não é uma proposta que surge logo no início do livro, mas eles entendem que é impossível que os dois fiquem juntos, porque as forças que atuam, principalmente do lado do Alaric, vão impedi-lo de todas as formas de se unir de fato a Talassin. E, gente, é muito bacana, porque a autora criou primeiro essa coisa do Ethercosmos, dessa magia e dessa habilidade, dessas diferenças entre as pessoas que utilizam dessa magia e também dessas naves de guerra nesse formato que é como se fossem barcos, de outros reinos, dos mistérios envolvendo, porque a Talassin, ela é uma órfã, mas a gente vai descobrir alguns dos mistérios em relação aos pais da Talassin. A gente vai descobrir algumas coisas em relação aos pais do Alaric. O pai dele é assim, é o vilão a ser temido. E tem muitas coisas ainda que a gente vai descobrindo, e muitas coisas, claro, ficaram para o segundo livro. Mas é muito gostoso, recomendo, uma fantasia jovem. A gente tem aqui o tema da guerra, então muitas mortes, muitas possibilidades de mortes. Tem essas batalhas que são relativamente violentas, então fica aí a atenção para quem, né, se sente incomodado com esse tipo de tópico. Mas é uma história que foi bem descrita, ela acontece no tempo certo, não é nenhuma paixão arrebatadora, muito pelo contrário, a coisa demora muito a ficar clara para eles. E mesmo quando o Alaric percebe, ele tem muito claro para ele que é uma impossibilidade, que para os dois só existe uma inimizade. Na verdade, uma inimizade assim, nascida de uma rivalidade que é muito complexa de ser ultrapassada. Então, por conta de tudo isso, eu gostei bastante do desenvolvimento, tanto da história quanto do casal. Então, A Guerra dos Furacões, eu acho que eu dei 4,5. Não sei se eu favoritei, agora eu tô na dúvida. E, bom, é só me seguir lá no Scooby que você vai ver a nota final que eu dei para essa história. Também fiz a leitura de Darien, Império de Sal, o primeiro livro de uma trilogia publicado pela editora Record. Aqui nós temos uma fantasia adulta, bem daquele estilo espada e feitiçaria, porque nós temos uma cidade, que é a cidade de Darien. Ela é governada por um rei e por 12 famílias. Na verdade, as 12 famílias é que comandam essa cidade, esse lugar. O rei, ele tá ali numa posição figurativa, mas é um rei muito jovem, ele entende que é figurativo, mas ele tá confortável com isso. E essas 12 famílias comandam esse lugar com mão de ferro. Cada uma delas vai deter aí alguma parte da economia da cidade. É aquele típico lugar em que as pessoas sem acesso à infraestrutura da cidade, elas estão assim numa grande miséria. E isso vai levar a algumas insurgências. Bom, nessa história a gente vai começar acompanhando o ponto de vista de personagens diferentes. Primeiro nós temos um velho espadachim, ele veio de um outro reino, ele já é um senhor de idade, mas ele treina garotos numa dança de espadas que ele aprendeu nesse outro reino. E ele treina esses garotos para serem ladrões, evidentemente, mas
para que consigam sobreviver, porque grande parte deles eram órfãos jogados na rua. Ele foi lá salvá-los, até que ele encontra um garoto que é excepcional. Uma única vez que esse garoto vê uma apresentação de espadas, de mestres espadachins, ele repete todos os passos com primor. E aí esse espadachim, esse velho espadachim, ele vai guiar esse seu novo aprendiz. Também vamos conhecer um caçador que tem uma habilidade bastante peculiar. Ele consegue prever como se fosse um futuro próximo. Então, se ele tiver num jogo de cartas, ele consegue prever o que vai acontecer ali. E por isso que ele é um grande caçador, porque ele consegue perceber para onde a caça dele está indo. Ele nunca quis dinheiro para si, ele só queria sustentar a família. Mas nós temos uma peste assolando esse lugar. Ele não está na cidade de Darien, ele está em algum lugar ali, algum vilarejo vizinho. Nós temos uma peste assolando esse lugar. Ele vai perder o filho dele. Ele tem mais 2 filhas e a esposa que caem doente. E aí ele sai desesperado na tentativa de conseguir dinheiro para comprar um remédio, porque existe um remédio, mas ele não é dado para qualquer pessoa. E é aí que a vida dele vai se cruzar com a de um pistoleiro. Esse pistoleiro, ele vai perceber a habilidade desse caçador e vai acabar levando para conhecer o general. E é aí que as coisas começam a girar de fato, porque esse general, ele está tentando reunir forças e aliados para tomar a cidade de Darien. E ele vai ver no caçador a possibilidade de matar o rei. Porque se o rei tiver morto, né, se ele for eliminado, as 12 famílias vão ficar um tempo perdidas até que o novo comando se levante, e ele pretende estar lá neste momento para falar: a partir de agora eu que estou gerenciando esse lugar. Então esse é o grande golpe que ele pretende dar. E aí a gente tem todas as peças, na verdade está faltando uma, porque esse outro personagem, ele é um caçador de objetos mágicos. E ele vai encontrar com uma mulher que não acredita em magia, e para azar dele, todos os objetos mágicos que ele tinha, quando ele está próximo dessa mulher, todos esses objetos, eles perdem essa magia. E ele percebe que, na verdade, essa mulher está absorvendo tudo isso. E quando ele descobre isso, ele se lembra de um grande túmulo que provavelmente tem um grande tesouro, e que se ela é imune à magia e se ela consegue absorver essa magia, ela vai conseguir entrar dentro desse túmulo, porque ele é cercado de proteções mágicas e nunca ninguém conseguiu nem chegar lá perto. Ele, no máximo, conseguiu colocar a mão na maçaneta desse lugar. E aí nós temos todas essas peças colocadas na mesa. Então ele começa um pouco devagar, porque ele vai apresentando todos esses personagens, até que esses personagens começam a confluir, todos eles para Darien. E aí nós temos uma noite assim de uma grande rebelião, e coisas interessantíssimas vão acontecendo com todos esses personagens, que mesmo sem se conhecerem, vão acabar sendo peças importantes para o que vai acontecer nessa única noite. Então é um livro bem rápido de ler, são menos de 300 páginas, com muita magia, com muita política, com essa movimentação aí dessa rebelião. A gente vai ver qual que é o lado que a população vai tomar, se ela vai estar do lado do golpista, se ela vai estar do lado daquelas famílias que nunca deram bola para essas pessoas humildes daquela cidade. Gente, muito bacana. O segundo livro já está disponível e eu gostei, estou muito curiosa, quero fazer a leitura do segundo, espero que o terceiro livro venha assim bem rápido e recomendo então aí uma fantasia adulta. Outra história finalizada foi Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas. Foi a primeira vez que eu li um livro da autora. Eu sei que ela é bastante conhecida por conta de Um Ódio que Você Semeia, que virou filme, inclusive. Mas eu quis começar, não sei porquê, eu quis começar por essa história, que é justamente do pai da protagonista de O Ódio que Você Semeia. E aqui nós vamos conhecer o Maverick, que é um jovem de 17 anos, é bastante fértil, ele vai se ver aí numa situação muito comum, infelizmente ainda muito comum, principalmente para aquelas pessoas que acham que ensinar planejamento familiar na escola é incentivo ao sexo, né? As pessoas não conseguem entender que você precisa fazer com que os jovens entendam como se prevenir, como evitar criar uma família, formar uma família quando se é tão jovem. O Maverick,
por conta de uma única noite, ele vai acabar se vendo pai aos 17 anos de idade. Tá terminando a escola, ainda por cima o Maverick, o pai dele era um grande traficante daquela região, o pai dele tá preso, ele vive com a mãe que tem que trabalhar em 2 empregos, se matar de trabalhar para dar uma vida melhor pro filho, e ele, ao mesmo tempo, ele está sob a proteção dessa gangue que domina essa região, mas a mãe tenta de todas as formas evitar com que ele caia também no tráfico, né? Insiste para que ele estude, para que ele trabalhe, e ele fica nessa dificuldade, porque às vezes a gente julga tanto, mas não estou justificando, mas eu estou dizendo que às vezes é muito difícil optar pelo caminho difícil. A gente sabe disso há muito tempo, né? Você vê tantas pessoas com tênis lindos, com carros, com roupas, e você se matando de trabalhar, igual no caso dele, para pagar uma conta de água, de luz, e de repente se vê pai. Então a gente vai conhecer muito da trajetória do Maverick, das escolhas que ele faz. Algumas vezes ele se vê assim naquele momento em que não tem jeito, ele vai para um caminho ruim, mas o tempo inteiro ele tem uma rede que está tentando acolher, apontar para ele que existe um outro caminho, que ele é difícil sim, mas que é isso, né? A gente tem que fazer escolhas. No caso dele, ele tinha essa rede de amparo. Nem todo jovem preto de periferia vai ter a felicidade de ter essa rede de amparo, de ter alguém que aponte um caminho. E foi muito gostoso, li muito rápido. A escrita da Angie Thomas é muito gostosa de ler, quero ler os outros livros dela. E fica aí essa recomendação, se você ainda não leu, ou se você só leu O Ódio que Você Semeia, vem conhecer a história do pai da protagonista, que é o Maverick, que é um jovem, assim, incrível. Gostei demais dessa história. E a última história que eu li, agora no mês de setembro, foi Filhos de Virtude e Vingança, da Tomie ADM, porque ela acabou de lançar o 3º livro que finaliza essa trilogia. Esse aqui, então, é a continuação de Filhos de Sangue e Osso, um livro que eu li já há bastante tempo, estava com muita vontade de continuar essa leitura. A Tomie ADM já comentou várias vezes, né, que ela estava fazendo mestrado, ela esteve aqui na Bahia, se encantou ao reencontrar parte das suas raízes aqui também no Brasil, e aí ela começou a escrever essa história. Eu gostei muito do primeiro livro, muito. E eu acho que o segundo livro ela se perdeu um pouco. Ela construiu personagens muito fortes. A gente está falando de um mundo que é Orisha, um reino de Orisha. Esse reino ele já teve magia, mas nós tivemos um embate entre as pessoas sem magia e os magi, em que as pessoas que tinham habilidades mágicas, que eram chamados de filhos dos deuses, foram praticamente todos eliminados, exterminados. E nós temos os filhos deles agora, que são perseguidos. E aí a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Zélie, que vive junto com o pai e o irmão. A mãe dela foi exterminada por esse rei, e ela vai ter a possibilidade de trazer de volta a magia. Então ela vai conhecer a Mari. A Mari, ela vai encontrar um artefato mágico, e a Mari vai acabar entregando esse artefato para Zélie, e aí elas vão atrás da recuperação da magia. E o outro príncipe é o Inan, que odeia magia, ele tá ali, ele cresceu com esse ódio e ele quer continuar o legado do pai de impedir que a magia volte para esse mundo. Então, no primeiro livro, nós tivemos as personalidades muito delimitadas, e aqui a gente teve uma desconstrução total de todos eles. A Zélie, ela tá tão amarga, tá? Eu entendo ela ficar amarga, mas ela tá amarga demais. Ela começa a ficar muito cega para as coisas que estão acontecendo ao redor dela. A Mari fica numa obsessão, porque ela acredita que ela vai ser a próxima rainha e que ela vai ser uma rainha melhor. E ela começa a tomar atitudes que são bizarras, que não condizem de forma alguma com a personalidade que foi nos apresentada no primeiro livro. E o Inan, tadinho, eu queria gostar dele, mas ele continua meio perdido, ele não tem personalidade, ele tá completamente perdido. Tem hora que ele fala que quer ser um bom rei, quer ser diferente do pai, no momento seguinte ele toma decisões estapafúrdias, sabe? Assim, não dá para entender. Os 3 personagens perderam muito aqui.
Então foi uma história que demorou bastante, mas vamos ver o que vai acontecer no terceiro livro, porque o final desse daqui traz um gancho, que eu acho que vai ser um gancho bem doloroso. Mas vamos ver o que a autora nos preparou. Então eu já coloquei o terceiro livro para fazer leitura agora no mês de outubro. Agora, que as capas são lindas, isso não dá para negar. Bom, então foram essas as 4 últimas leituras. Eu não tô falando das minhas releituras aqui com vocês, porque eu acabei não colocando nem como meta. Mas tá sendo bacana porque a gente tá fazendo algumas releituras lá no Fantasticai. Então, por exemplo, estou fazendo releitura de O Caminho dos Reis. Tá uma delícia, o grupo mais ativo que tem lá dentro do Fantasticai. As pessoas estão conversando o tempo inteiro, tá muito bacana. Inclusive, vamos começar a ler Palavras de Radiância agora em outubro. Também fiz a releitura de O Reino de Cobre. Nossa, outra leitura fantástica. Vamos entrar agora no terceiro livro. E eu ainda não finalizei a leitura de A Tormenta de Espadas. A gente deve finalizar agora ao longo do mês de outubro. Então, por isso que A Tormenta de Espadas não apareceu por aqui. Ele é um livro maior, com muitos acontecimentos. A gente está indo bem devagar para não ficar cansativo, porque também às vezes eu gosto muito de ler séries em sequência, mas quando a gente faz isso, em algum momento a gente fica cansado. Então é melhor ir devagar para chegar no final. E uma última releitura que eu esqueci de comentar é a Oração dos Miseráveis, que foi uma leitura coletiva com vários produtores de conteúdo junto com a editora Trama. E nós tivemos, assim, pessoas que gostaram bastante, pessoas que não gostaram. Porque ele é um livro com uma magia muito diferente, com uma história muito diferente, que a gente vai conhecendo melhor da metade do livro em diante. E, inclusive, colocaríamos o segundo livro para ler agora no mês de outubro. A gente resolveu dar um tempo, esperar talvez novembro, dezembro, a gente volte com a leitura da série de Oração dos Miseráveis. Na verdade, a trilogia chama O Legado do Ferro Negro. E é isso. Bom, então foram essas as histórias e espero que você tenha gostado das minhas considerações. Bora conversar um pouquinho o que você leu em setembro, quais foram suas melhores leituras, conseguiu acompanhar alguma leitura coletiva lá no Fantasticai. Lembrando sempre que eu vou deixar todos os links de compra para esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Até o momento, é a minha única forma de monetizar a minha produção de conteúdo. Também tem cupom de desconto para os sites da Editora Trama, da Nova Fronteira e também para o site da Livraria Leitura. Todas as informações sempre aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se você assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e na sexta-feira eu venho com a lista de livros que eu pretendo ler em outubro. Até mais!